quando eu estava voltando da Europa, eu comecei a procurar estágio. Tinha uma amiga minha que trabalhava na Ambev. A Ambev estava na minha listinha de empresas que eu gostaria de trabalhar por uma série de fatores. E eu fui fazer entrevista lá. Não, tem uma vaga na logística. Você falou, o que é logística? Aí o cara... Foi um momento engraçado, né? Porque eu tava num processo de estágio. Tinha acabado de voltar do intercâmbio. Então, você tá no intercâmbio lá, então você tem lá a sua grade, só que você é estudante 24 horas, então você não tem necessariamente horários tão rígidos, etc. Você aproveitava mais ali também algumas outras coisas. E na entrevista assim, ele perguntou, mas você consegue acordar cedo? Voltei agora. Consigo, né? Não, então beleza, então me encontra às 6 horas da manhã no CDD. Assim? Aí comecei e foi, porque eu chegava antes do dia da operação começar para poder apurar resultado, etc. E a gente conseguia passar para as equipes de entrega os resultados do dia anterior, então eu apurava entre 6 e 7 aquele negócio. E foi onde eu descobri logística. E daí eu descobri um mundo que casava com o meu mundo de análise de dados e matemática e tudo mais, e casava com um negócio de gente, operação, comunidade, time, que eu adorava. Então, a partir dali, eu segui a área de logística, me apaixonei e tô nessa até hoje. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, de experiência, com profissionais que são referências no nosso setor, né, e que inspiram aí todos os outros profissionais. Bom, eu estou aqui comigo hoje com o Paulo Oliveira, que é Head de Comunidade da NS Tech. Paulo, obrigado pela presença aí. Obrigado pelo convite, Guapo. Muito bom estar aqui. Acho que o papo vai ser muito bom. Muito bom. E hoje a gente tem um convidado bastante especial. Uma honra aqui estar recebendo Bernardo Adão, que é diretor de logística e suprimentos da Ambev. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado, Paulo. O papo vai ser legal mesmo. Vai ser legal. Vamos lá. O Bernardo, e antes de mais nada, né, eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem rapidinho, aí, 30 segundos. O que você pode dizer? Quem é o Bernardo Adão? Bernardo, então, primeiro eu sou pai da Isabel e pai da Vitória. Tive elas na pandemia, então, pai recente. Casado com a Tati. Eu sou carioca, na verdade, mas eu morei a vida inteira em Curitiba, então eu considero que eu sou curitibano. Moro em São Paulo aqui há 8 anos e trabalho na Ambev há 12, então eu acho que é um pouco que reflete o meu jeito de ser também, porque eu entrei lá como estagiário, estou lá até hoje, então minha vida pessoal e minha vida profissional elas são bem embrulhadas, vamos dizer assim. Então, se eu fosse resumir em 30 segundos, eu acho que isso que eu sou. Mas sou um cara também, simples, gosto de churrasco, cerveja, não tem como. Churrasco, cerveja, amigo, pra mim tá tudo certo, não preciso muito mais coisa que isso, não. Legal, muito bom. Bom, e vamos lá do começo, né? Você é formado em administração, né, pela Federal do Paraná. E aí duas coisas, né? Duas curiosidades. Por que você escolheu esse curso, né? E o que você foi fazer em logística, né? Como é que foi essa história aí? A história do curso, ela foi... Eu sou filho de um pai formado em engenharia, irmão de um cara que fez engenharia e economia. Então, a minha vida foi, eu vou ser engenheiro. Ponto. Então, a gente sempre fala, sempre gostei de números, sempre gostei de matemática, então, vamos ser engenheiro. No meu último ano do ensino médio, eu comecei a ter, como sempre, naquela idade, você começa a ter segundos pensamentos no que você quer fazer. E numa conversa que eu tive com meu irmão, explicando, cara, que eu acho que eu queria sair da engenharia e ir para economia, que eu já estava um pouco ouvindo o que ele estava falando de economia. Só que eu sou um cara também que gosta muito de lidar com pessoa, gosto muito de estar num ambiente um pouco de discussão, nem sabia o que era operação naquela época ainda. Ele falou, cara, pelo que você está me falando aqui, eu acho que sugiro que você vá mais para administração do que você vá para economia. E foi isso. E, cara, quase mudei para direito na semana da inscrição, pra você ver como eu tava, a certeza tava dentro. Mas eu entrei na administração e comecei a me encontrar ali dentro. E a logística ela caiu sem querer. Na verdade, eu fui fazer um intercâmbio na Europa pela faculdade, então eu fui estudar na França e na Espanha durante um ano.
E eu fui para a França, inclusive, para estudar finanças e contabilidade. E, de novo, então tá ainda aquele lado meu matemático, números, etc. ainda pesava. Eu falei, vou fazer administração, mas eu vou um pouco para gestão financeira, que eu acho que é onde eu tenho mais skills e é onde eu acho que conecta mais meus gostos. E quando eu estava voltando da Europa, eu comecei a procurar estágio. Tinha uma amiga minha que trabalhava na Ambev. A Ambev estava na minha listinha de empresas que eu gostaria de trabalhar por uma série de fatores. E eu fui fazer entrevista lá. Não, tem uma vaga na logística. Você falou, O que é aonde? logística? Aí o cara... Foi um momento engraçado, né? Porque eu estava num processo de estágio. Tinha acabado de voltar do intercâmbio. Então, você está no intercâmbio lá, então você tem lá a sua grade, só que você é estudante 24 horas, então você não tem necessariamente horários tão rígidos, etc. Você aproveitava mais ali também algumas outras coisas. E na entrevista, assim, ele perguntou, mas você consegue acordar cedo? Eu voltei agora. Não. Consigo, né? Não, então beleza. Então me encontra às 6 horas da manhã no CDD. Assim? Aí comecei e foi, porque eu chegava antes do dia da operação começar para poder apurar resultado, etc. E a gente conseguir passar para as equipes de entrega os resultados do dia anterior. Então eu apurava entre 6 e 7 aquele negócio. E foi onde eu descobri logística. E daí eu descobri um mundo que casava com o meu mundo de análise de dados e matemática e tudo mais, e casava com um negócio de gente, operação, comunidade, time, que eu adorava. Então, a partir dali, eu segui a área de logística, me apaixonei e tô nessa até hoje. Até hoje, Eu acho que também tem um pouco disso, né? Talvez um misto de administração com engenharia, né, em uma área que fica aí nesse meio. Talvez por isso que a gente tenha tanta gente de administração e de logística hoje, de engenharia na área de logística, né? Agora, você é a pessoa mais jovem que a gente trouxe aqui no podcast até agora, que está num cargo de diretoria, né? Comecei cedo. Não sei. Eu acho que você comentou também, complementando, né? Você comentou que você entrou de estagiário e passou por muitas funções lá dentro, né? Então acaba que talvez você viveu várias empresas lá dentro. E acho que, já aproveitando para complementar também uma curiosidade minha, como é que você se mantém atrativo também dentro da própria empresa, né? Ter começado tão jovem, você mesmo falando de se formar lá dentro. Então acho que tem um lado... Não acho que é nada sorte e nem ter começado cedo, como contrário. conseguir, né, ter uma carreira e ainda ser atrativo num grupo que é super exigente, todo mundo sabe. E assim, até para complementar, eu queria saber a receita, né? Existe uma receita para em tão pouco tempo, né, assim, ter uma carreira tão bacana como a tua, assim? Eu tenho o meu gestor atual, ele fala, né? É sorte, né? Sorte tem quem trabalha. Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, eu vou um pouco por esse caminho. No fim, eu acho que eu realmente tive muita sorte durante a minha carreira, em vários momentos. Estava preparado para os momentos que apareceram, as oportunidades que apareceram também. Mas eu acho que pontos fundamentais, eu sou um cara de uma empresa só. Então, de novo, né? Eu entrei de estagiário dentro da Ambev, estou nela até hoje. São quase 13 anos aí na jornada. E foi um ponto que eu acho que a primeira parte que acabou fazendo que eu desse certo, eu casei muito certo com a cultura. Né? Então, desde o primeiro dia que eu entrei, confesso que no primeiro dia não, porque no primeiro dia eu estava calça social, camisa social. No segundo dia eu já fui pro segundo figurino, que eu me sinto mais à vontade. Mas é um pouco da simplicidade, o dia a dia, o formato da interação. Puta, eu fui me apaixonando por aquele negócio e foi dando match, né? Então, eu acho que as habilidades que eu precisava desenvolver, junto com somar uma cultura, e daí dentro dos meus pontos de sorte, eu tive muitos gestores, todos eles muito bons, para mim. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que até dentro da Ambev, de vez em quando, você acaba... Às vezes você não se dá bem com a pessoa, Sim. às vezes é normal de uma relação na sociedade. Eu acabei tendo muita sorte que todos os meus gestores me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Assim. Então, eu tenho um apreço muito grande por todos eles, ainda me relaciono com todos eles bastante. Alguns estão dentro da companhia, outros estão fora da companhia já.
Mas eles me ajudaram muito nessa jornada e foi um pouco isso. Então, não tem muita receita do bolo. Trabalha, certo objetivo. Eu sempre tenho um costume de olhar 2, 3, 4 posições para frente do que eu gostaria, né? Então, eu quero chegar naquela posição lá. Aí eu faço um caminho de volta para falar, beleza, que competências eu preciso desenvolver, seja elas dentro da Ambev, seja elas fora da Ambev, no cursos, MBAs ou o que seja, seja elas soft skills que vai chegando. E ao mesmo tempo eu fui evoluindo na mesma jornada de evolução cultural que a Ambev passou nos últimos 10 anos. Então, eu brinco muito que a minha vida na Ambev é que nem um casamento. Você tem altos e baixos, tem hora que tá tudo feliz, tem hora que eu tô puto com eles, tem hora que eles estão puto comigo. Mas no fim das contas, eu acho que os valores fundamentais eles são muito similares. E daí você vai caminhando. Eu fui um cara, embora pareça que tenha sido um negócio muito rápido, eu acho que foi muito consistente ao longo do tempo. Eu consegui deixar legados por onde eu fui passando, que é também outra mentalidade importante desse negócio. Eu nunca passei por uma vaga por passar por ela. Eu sempre, quando encarar uma vaga nova, eu tentava entender qual que é o legado que eu poderia deixar. A gente tem um negócio chamado ficha de gente dentro da Ambev, que é basicamente o meu dossiê da história, seja fora, seja dentro da companhia, que faz parte da minha avaliação de desempenho. E eu sempre reflito nessa prestação assim, ok, quando eu for escrever minha ficha de gente do ano que vem, o que eu vou escrever? Legal. O que ficou de fato é porque tem um risco difícil aí, né? Que você ainda falou, legal de você ver sempre 3, 4 posições à frente, mas é você não viver também a que você está. Se você não vive essa, você não chega na próxima, né? Isso. A vontade exacerbada de ir para frente pode não deixar o legado aqui, mas deixando aqui também e você formar liderança e você ser empurrado para frente, né? Não, e é uma questão muito mais de direcional do que de assertividade, porque eu errei todas. Mas pelo menos você monta um caminho, você não vai andando ao ponto. Só que ele é um ponto importante. Às vezes porque você tem que fazer esse misto, né? Porque você precisa performar ao mesmo tempo que você tem que estar andando, porque senão você está naquele negócio que você atinge o ápice dentro daquela tua próprio escopo. E o que você fez a mais, que às vezes não é a empresa que vai te entregar. Sim. É você que tem que buscar. Então, se você não consegue necessariamente fazer esse mapeamento, às vezes vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar. Legal. Mas eu acho que você deu a receita, cara. Para mim, pelo menos, a receita, eu acho que é uma palavra, é consistência. Acho que isso é fundamental, assim. Você ter consistência em cada cargo que você está ocupando. Acho que essa é uma boa dica aí para quem está ouvindo. Agora, enfim, você passou muito tempo lá, né? E o que assim, como é que, desde quando você começou, a visão de logística dentro da empresa era a mesma? Porque assim, a gente sabe, né? Putz, éramos vistos como custo, talvez hoje somos vistos como estratégicos, né? Aconteceu essa evolução lá também, ou isso já era encarado de uma outra forma? Como é que era isso lá? Assim, com perdão de às vezes parecer que eu não tenho a leitura certa, principalmente naquele momento, mas o mercado de bebida daquele momento ele já tinha a logística como core da história, né? A nossa distribuição urbana sempre foi uma fortaleza. Antes de existir o e-commerce, do que existir, a referência à distribuição urbana era na bebida e na indústria tabagista, né? Então, por quê? Porque você tinha uma capilaridade muito grande de distribuição, etc. Então, a própria empresa entendia isso como diferencial competitivo. Dito isso, não quer dizer que nos últimos anos esse negócio não tenha se tornado cada vez mais relevante ao longo do tempo. Por um fato também que o mercado também começou a fazer isso na logística. Então você vai construindo novas capacidades e você tem um outro stakeholder muito importante que é fundamental nessa jornada, que é o cliente. Esse cara é mais exigente agora também. Então, eu acho que até menos a questão de capacidade estrutural, que a gente tinha feito uma capilaridade grande e a gente vem melhorando ela ao longo do tempo, tem uma questão de integração de serviço a esse cara.
Então, cara, como é que você integra vendas, logística, industrial, num SNOP robusto, para você conseguir fazer os dobramentos da estratégia, para o tático, para o operacional, e isso se tornar um mantra dentro das operações. Então, por mais que a gente lá atrás a gente tivesse essa mentalidade, eu acho que hoje, ela está mais no centro ainda do que estava lá atrás. Então, antes era muito diferencial competitivo. Hoje, eu até acho que tem muitas empresas que têm uma capilaridade, não necessariamente similar porque não tem necessidade de ser tão capilar, mas tratam esse negócio da logística como centro. Isso também faz a gente ser... A gente gosta de se comparar, né? Legal. A gente gosta de se comparar, ver como é que tá. Então, isso provoca a gente também ser melhor. Sim. E provoca a organização como um todo. E tem um lado desafiador, né? Você falou bem na questão do tanto tabaco e bebida também, trabalhei em tabaco, mas que tem a excelência e depois entram novos tipos de serviços, infinitos SKUs, diferentes canais de venda. E quando você é excelente, você tem a dor de manter a excelência, né? E aí é uma dor diferente de quem está construindo um modelo novo, né? Acho que você parte de algo que era muito bom e você não pode piorar de jeito nenhum, mesmo o mercado inteiro mudando, o consumidor mais exigente. Então, a percepção é que teve mais pressão até para dentro da cadeia, né? Sim. Não, pensa, quando se criou a distribuição direta na Ambev, era Brahma, Skol e Antártica. Agora você aumenta um leque de SKUs próprios e terceiros dentro do negócio, que faz com que mude bastante a dinâmica de tudo, do caráter operacional, do time de parceiros, de motorista, ajudante e etc., do caráter de controle de estoque, qualidade, etc., o próprio equipamento que a gente tem, né? A gente tem um caminhão de bebida. Como é que você bota um chiclete? Então, de novo, eu acho que mas é um pouco dessa integração, e eu acho, de novo, que eu volto para o ponto da parte cultural da Ambev, também foi evoluindo, né? Mais colaborativo, mais conversa, mais integrado, uma visão um pouco maior de plataforma, de conexões com objetivos em comuns. Eu acho que ajuda a gente a se planejar e a executar um processo logístico melhor. Legal. Bernardo, você cita que a Ambev prioriza o modelo de operação vertical, né, para ter autonomia e influência sobre a cadeia logística, né? Você pode explicar para a gente como é que é essa visão aí? A gente, como eu falei, quando a gente começou a fazer a distribuição direta, a gente tomou a decisão, a gente não tem verticalizados, a gente tem o que a gente chama de operadores dedicados. Então, todo caminhão que você vê logo marcado, na verdade, não é da Ambev, ele é de um operador logístico, mas num modelo de negócio altamente colaborativo. Então, ele assim, a gestão é dia a dia, todo mundo junto. Então, existe um gerente transportador, existe um gerente de operações da Ambev no mesmo site. E eles se conversam para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E a gente coloca naquilo que a gente entende operacionalmente como fortaleza, que é o processo de gestão, método, etc., a gente repassa esse conhecimento para esses operadores também. Então, a gente tem um sistema de padronização e manual operacional muito robusto, que é checado, que é avaliado, que é reconhecido em evento. Então, a gente tem ranking, tem programa de excelência e etc., para os operadores logísticos e para os funcionários desses operadores logísticos, que faz com que a gente tenha uma padronização, mesmo tendo 20, 25, 30 operadores diferentes trabalhando na mesma cadeia. Então, a gente tem a mesma métrica de KPIs, a gente vê as coisas no consolidado, a gente identifica esses pontos do negócio. Então, a gestão é como se fosse algo, entre aspas, vertical nesse sentido, com um stakeholder adicional dentro do negócio, que tem um negócio dele também por trás, mas a gente consegue, de certa forma, enxergar o end-to-end da cadeia, desde o processo produtivo até a entrega do cliente, agora do consumidor, quando a gente fala de Zé Delivery, por exemplo, muito ativamente. Então, e a gente consegue daí corrigir as falhas com uma velocidade maior do que você simplesmente ter um contrato com um SLA, onde bati 98% aqui, beleza, mas os 2% foi aonde? Quem é o bar que ficou sem? Então, um pouco dessa vocação também, de certa forma,
da gente escolher esse modelo. Eu sempre falo que o modelo ele é um modelo. Não quer dizer que ele é melhor, não quer dizer que ele é pior, ele é um modelo. Tem prós e contras em uma série de coisas, mas é um modelo que a gente escolheu seguir. Eu acho que é um modelo interessante para a gente, de médio e longo prazo. Legal. E assim, imagino que um grande desafio teu aí tá na logística urbana, né, alinhar a expectativa de qualidade de entrega, enfim. Como é que se prepara, né, uma operação para um tamanho desse, né, que você tem? Assim, quais são os principais desafios? Como é que é isso para você? Assim, a gente tem um negócio de sazonalidade importante, né? Então, o verão para a gente a curva ela realmente ela é bem acentuada. Por verão, calor, festividade, etc. É engraçado, porque a gente tem um negócio chamado plano verão. Simples assim. Plano verão. Começa lá em junho e julho a discussão de outubro, novembro e dezembro. Tá. Já desdobrando isso, o planejamento já começou, obviamente, mas já desdobrando isso para as operações. Então a gente já começa a falar de dimensionamento, já começa a falar de quantidade de frota, quantidade de gente, precisa ter, quantos produtos, vai. Então, as reuniões de plano verão são clássicas lá dentro. A gente vai lá e vai desdobrando isso do caráter estratégico ao caráter operacional para a gente conseguir se preparar. Obviamente que você também não levanta estrutura do nada para poder subir, então você tem uma série de estratégias que façam trade-off de custo e serviço para poder performar melhor no mercado nos momentos de pico, principalmente. E como eu falei, e a gente já é bem tem uma capilaridade grande, né? A gente tem mais de 100 centros de distribuições no Brasil, são 35 cervejarias, 36 cervejarias, não tenho certeza do número agora, espalhadas pelo Brasil todo. Você vai pegar São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, ele é atendido por 9 centros de distribuição, só São Paulo. Nossa. Então, não são centros de distribuições gigantes, tem um ou outro maior, mas eles trazem esse dinamismo de footprint mais próximo. E a gente vai evoluindo nesse negócio também, né? Na medida também que os nossos clientes foram mudando, o pequeno varejo começou a se desenvolver mais no Brasil, etc. Então você começa a ter um número de pedidos menores, etc. A gente começou também a rever aquilo que a gente entendia como fortaleza de footprint e capilaridade para mexer no nosso footprint. Então, nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente criou o que a gente chama de centro de distribuição urbano, que a gente começou a deslocar centros de distribuição para mais próximo do centro de demanda. Então você enxerga um centro de massa de demanda e coloca um centro de distribuição lá dentro, pequeno, que fazem uma distribuição por van. Então a gente sai do caminhão, vai para uma van, que faz uma modal mais ágil, mais barato, que consegue prestar um serviço melhor para esse negócio. Então a gente também vai se adaptando sempre em 3 visões, né? Sempre uma visão estratégica, que é o momento que você define os grandes investimentos, a visão tática, para você criar momentos ali de 2, 3 meses, 4 meses, e o operacional, que é o dia a dia ali da operação. Então a gente também vem enxergando o mercado ele vai mudando e a gente vai se preparando para suprir ele. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Mas eu acho que a gente acerta mais do que erra. E a urbana, como o Guapo colocou, é muito mais dinâmica, provavelmente, que as demais, né? E você falou também da mudança do perfil de varejo. E o papel da tecnologia e das pessoas também, né? De um lado, a tecnologia talvez dando mais visibilidade, como você tem falado, e muda o perfil do profissional, assim, você percebe isso nos profissionais de logística, a gente não é mais tão processual só, precisa também ter uma capacidade de resposta, especialmente quando você pensa esse last mais, essa ponta mais ligada ao consumo. A gente lá na Ambev, começamos o programa de tecnologia, se eu não me engano, em 2016. A gente criou o que a gente chamava Tecloy. Né? Então começamos a criar os nossos produtos digitais em parceria com outras empresas, track and trace, tracking de distribuição, WMS, né? Você pegar o WMS padrão para um modelo de operação que a gente tem dentro do centro de distribuição urbana, ele não casa. Não funciona. Não consigo etiquetar tudo para fazer um piquinho grande e tudo mais. Então a gente foi criando módulos mais light ao longo do tempo, com desenvolvimento naquela época com parceiros, só que propriedade intelectual nossa, no fim das contas.
E junto com uma migração, aí nos últimos 4 anos, junto com a migração da estratégia da Ambev em si, né, de sair de uma empresa só de cerveja para uma empresa de plataforma, incorporar marketplace, começar a trabalhar com direto ao consumidor, etc. A gente também fez uma aquisição da HBCs na época e transformou o que a gente chamou de Ambev Tech. Hoje, se eu não me engano, assim, eu posso confirmar os números depois, mas tem mais de 5 mil programadores na Ambev. Ô, louco. Nossa senhora. E uns 1.000 na logística. Caramba. Montando os produtos digitais que a gente usa hoje. Então, no fim das contas, eu acho que o profissional de logística, sim, tem que se preparar para um mundo mais tecnológico. Porque agora você vai ler a operação e a gente tem o Jean, que é o diretor de tecnologia logística lá, ele fala, né, o produto digital, ele é o processo dentro de um ambiente virtual. Se o processo está errado, o produto vai estar errado. Então, só que ao mesmo tempo o produto traz o enabler do funcionário, do colaborador lá na ponta, conseguir executar de forma mais fácil e mais controlada, no sentido de padronização, etc., passo a passo, você melhora o treinamento para poder fazer as coisas onde a estratégia diz que deveria estar fazendo. Então você cria uma série de ambientes nesse sentido. Então não tem dúvida, cara, que o profissional de logística vai ter que entrar nesse mundo de tecnologia, senão vai ficar para trás. Profissional por profissional. Obviamente que você tem níveis de necessidade de profundidade, né? Você tem áreas onde você demanda uma tecnologia muito... Não é a tecnologia do produto digital em si, mas se ela vai para planejamento, por exemplo, se você não tiver uma boa base de data science, analytics, etc., o que você está fazendo com a tua demanda? Né? Em contrapartida, quando você está na operação, talvez é muito mais o uso do que o desenvolvimento em si. Só que a gente criou, por exemplo, uma vertical dentro da AmbevTech chamada Logco, log.co, que é meio que a empresa digital de logística da Ambev. E ela desenvolve os produtos digitais para a logística da Ambev. Então... Muito ligado à operação ao mesmo tempo. E é um pouco do negócio. A gente tomou a decisão de grande parte desses produtos serem feitos in-house, serem feitos verticalizados. A gente tem muito parceiro que desenvolve muita coisa para a gente e a gente vai construindo as capabilidades. Mas você não consegue fazer logística mais sem tecnologia. Possível. Ô Bernardo, e aí, assim, falando ainda de last mile, né? Você falou dessa questão de ter centros menores, distribuição por van. Isso é uma tendência ou você vê outras tendências que estão vindo por aí, que você já está no teu radar, alguma coisa assim, não? Eu acho assim, a gente teve essa discussão numa aula que o Paulo deu, que eu estava... Felizmente estava de aluno aquele dia, que é a discussão de até onde que o consumidor gera a demanda de você ter que fazer, por exemplo, a logística ultra rápida, ou qualquer coisa nesse sentido, o quanto isso é sustentável ou não. Acho que talvez a gente tenha um efeito sanfona, de certa forma, foi muito e talvez para estabilizar custo, rentabilidade, etc., todo mundo, alguns serviços vão ter que ser ajustados e a demanda do cliente consumidor pode ser ajustada. Mas eu acho que esse ponto de last mile, o last mile em si ali, realmente aquela última milha em grandes centros urbanos, ainda é uma grande dor. Que terão que ser encontradas soluções, seja na regulação trabalhista, seja na regulação de trânsito, seja na ponte parada, seja no compartilhamento, alguma coisa, ela tem que desatar um nó, porque todo mundo entrar na cidade ao mesmo tempo, horário comercial, etc., é complexo. Então acho que alguma coisa vem. A gente tem o entendimento também que o negócio de sustentabilidade é uma vertente que vem crescendo ao longo do tempo. Cada empresa encara isso de uma forma, né, do negócio, mas mais sustentabilidade, a parte do ESG mesmo, né? Então como é que você garante que os seus fornecedores estão no nível de governança e de adequação à legislação ótimo, não é ruim nem médio, é ótimo. Você tem toda a parte de sustentabilidade em si para fazer, que eu acho que é uma mega tendência. E uma parte... Em tendência, eu sempre acho, a distribuição urbana vai mudar bastante, sustentabilidade vai ser pauta e tecnologia que a gente falou vai ser base. Tem uma quarta coisa que eu não acho que é uma tendência,
que é uma realidade no negócio da logística, mas às vezes ela é negligenciada, que é a gente. Né? Logística, até a gente conseguir teletransportar produto, vai depender muito de gente. E bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que ainda tem, dentro do mercado de logística, um déficit de capacitação de profissionais de logística para poder suportar esse novo mundo de comodidade, de entrega, de e-commerce, etc. E como é que você cria ambientes e soluções mais eficientes, mais sustentáveis, etc. Então, se eu fosse botar uma quarta tendência nessa conversa, assim, eu acho que a gente vai enxergar um pool de profissionais logísticos mais capazes. Cada hora aparece um curso novo, etc. Então, de novo, como toda mudança, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Mas eu acho que o movimento de mudança é importante. Só que a gente talvez pare, talvez só de chegar o cara que era engenheiro aqui, o cara que era economista ali, vai lá, como é que você caiu na logística? Aí, chegou aqui e o cara que já entra, de certa forma, dentro de uma faculdade, dentro de uma curso de pós-graduação, já direcionado para a logística em si. Então, eu também acho que é uma quarta tendência importante do nosso negócio. Legal. Essa tendência eu ainda não tinha escutado. Essa é nova. E acho super relevante, é verdade. Você comentou também com a gente, né, que por sermos um país muito grande, assim, a gente tem vários tipos de logística, né? Você acha que isso pode ser uma oportunidade para as empresas? Ou, cara, no final isso só cria uma complexidade adicional aí pra gente? Os dois. A complexidade adicional geralmente traz oportunidades para alguém. Mas o Brasil você tem 8 tipos de logística dentro do Brasil. Né? Você tem a logística de São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Você vai parar para o Amazonas, é uma outra conversa. Né? Tipo, você enxergar a balsa, fluvial. Você começa imagino que deva ter outros modais que geralmente o pessoal nem fala. Né? Você fala. Modal, sei lá. Vai de qualquer coisa. Né? Não, é isso. Né? Você vai para a literatura, o cara fala, não, ferroviário, náutico, né? Qualquer coisa nesse sentido, e rodoviário. A galera deve carregar de qualquer jeito as coisas. Mas Então, acho que, assim, hoje, se você fizer um approach de one size fits all, né? Cara, a mesma solução vale para todo lugar, você vai fracassar. Você tem que identificar aquele lugar. Ele tem restrições, seja de desenvolvimento público, seja de região, né? Densidade populacional, as coisas mudam. Então, até a gente, por exemplo, quando a gente fala de análise de footprint, fazer uma análise de footprint em São Paulo, onde eu estou trazendo o centro de distribuição para perto da demanda, construindo isso, é o inverso do que eu quero fazer em Mato Grosso. Eu quero desfragmentar a centro de distribuição em regiões mais distantes, por exemplo. Que é o que faz mais sentido. O centro de demanda, ele não está concentrado em pequenos micropolos. Ele está em cidades que estão se desenvolvendo muito por causa do agro, por exemplo. Então, eu acho que se você consegue ter essa leitura, que a complexidade e as diferenças são devidas e elas podem ir para uma tendência X ou Y, eu acho que é um mar de oportunidade de negócio. Não sem os seus precalços de integrar tudo isso. Né? Como é que você entrega o rodoviário com a cabotagem, com o ferroviário, com a malha ferroviária que a gente tem, que fica trocando bitola. Então, assim, também tem logística não é para os fracos no Brasil. E aí, historicamente, sempre se falou que o Brasil, né, quem forma no Brasil em finanças é muito bom, porque o sistema financeiro brasileiro por questões tributárias, enfim, é bom, né, o sistema bancário brasileiro, e forma bons profissionais, então você tem um caminho interessante para a carreira internacional, por exemplo. A logística tem um pouco disso também, que lógico, é uma disciplina um tanto mais nova, né, de formar profissionais, como a gente está falando aqui já, mas ainda mais você que está num grupo multinacional, né? O logístico brasileiro é mais cascudo, assim, é bem reconhecido, resiliente é mais bonito, é mais resiliente, assim, isso é reconhecido para fora? Ele mas assim, a mesma comparação que eu fiz do Brasil, eu posso fazer em país, né? Eu tenho a oportunidade de olhar outros países, né? Eu olho o Brasil e olho para do Cone Sul, né? Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. É um mercado diferente do outro. Então, as coisas que eu consigo fazer no Brasil, não necessariamente eu consigo replicar nos mesmos moldes para a Argentina, nos mesmos moldes para o Paraguai
em pontos prós e contras, né? Você vê o mercado do chileno, por exemplo, um mercado desenvolvido de transporte e muito desenvolvido no marítimo, né? Então os portos do Chile são muito eficientes. Por quê? Porque é um país que importa muita coisa, né? É uma situação diferente da Bolívia, por exemplo, interior da Bolívia, principalmente, né? Fora de La Paz ali, mas é interior da Bolívia. Então você enxerga, e se faz o contraponto para países mais desenvolvidos, tipo os Estados Unidos, a gente discute, por exemplo, pô, será que o meu modelo dedicado entra nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você tem o nível de broker e o nível de maturidade do mercado de transporte pesado, transporte primário, que assim, talvez você manter competitividade 100% do tempo é o formato de você fazer logística. Você criar entrepostos ao longo do tempo é o formato de você fazer logística. Mas é que depende um pouco do momento que você está, do que você quer desenvolver e onde é que você... e como é que a região funciona. Mas sem querer fugir da pergunta, eu acho que sim, o Brasil forma gente cascuda. Né? Gente cascuda, porque tem as suas dificuldades de operacionais de um país em desenvolvimento. Seja na questão de capacitação de agentes, seja na questão de capacitação de fornecedor, seja na questão de maturidade de processo, conhecimento. Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar com algumas restrições que, no fim, assim, existe uma característica que eu aprendi muito dentro da Ambev, que é o bom e velho resolver problema. O brasileiro aprende a resolver problema. E daí problema é problema. O problema é aqui, problema é na Bolívia, problema é nos Estados Unidos, problema na Europa, é problema. São problemas diferentes. Mas quando você monta um estilo de resolver problema e ele funciona, eu acho que você acaba criando essa característica também. Legal. Boa. E aí você comentou, né? Putz, assim, um problema que a gente tem é isso, né? Troca bitola de trem, aí uma hora você tá na Castelo Branco, vira para a direita, você já tá numa rodovia que não é nem pavimentada, e no teu negócio hoje a infraestrutura impacta demais, né? Como é que você acha que esse assunto vai se desenrolar aí no futuro? Você vê alguma luz aí no fim do túnel? Não? Menor ideia. Eu nem trabalho com as hipóteses que podem aparecer. Não, no fundo, assim, eu sou brasileiro, né? Eu tenho muita fé e torcida no Brasil. Claro. Sempre tive. Sou um otimista por natureza, né? Então eu acho que... Eu sou botafoguense também. Isso é um ponto de resiliência, um ponto importante também. Mas então, o caráter da infraestrutura, assim, todo mundo sabe que tem um gap. Mas tem que achar recurso. Então, aí você vai entrar numa filosofia de governo, etc., mais que eu não quero entrar. Não importa quem está no governo agora ou estava antes, etc. Mas vai ser um desafio, né? E você vê uma disparidade muito grande quando você olha Sudeste, Sul e Nenoco ali, né? É outra coisa. Eu acho que o agro até está fazendo um movimento de melhorar a infraestrutura, de certa forma, porque começa a rodar muito dinheiro ali no meio que precisa criar infraestrutura para escoar, o que ajuda, de certa forma, indiretamente, as empresas que não necessariamente estão 100% ligadas ao agronegócio. Mas eu acho que é uma coisinha muito devagar assim, pro Brasil destravar, né? Um pouco da minha leitura. Também não acho também que a gente é horroroso de muito poder operar. Assim. Você tem as suas despesas, você monta a tua operação com características diferentes. A minha operação do Nordeste ela é diferente da minha operação do Sudeste. Em dimensionamento, em disponibilidade, em custo de manutenção. Você acaba construindo soluções diferentes. É aquele negócio que eu volto ao negócio. Você tem que encarar que o Brasil é vários países dentro de um lugar só. Se você achar que agora, não, eu sou gestor do Brasil, então o que eu tomo decisão aqui de São Paulo vai valer para o resto do Brasil, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá certo. E aí você falou um pouco de tecnologia, né? Que vocês têm uma área grande lá de tecnologia na Ambev. Agora, o que para vocês são as soluções do futuro? Assim? O que você acha que... Quais são as tecnologias que a gente precisa desenvolver mais e que vão ser necessárias daqui para frente? Assim... Eu acho que uma frente de plataformas de negócios colaborativos, tipo crowdsourcing,
cloud housing, crowd shipping, são skills que a gente vai ganhar ao longo do tempo. Você já vê muitos players aparecendo com esse tipo de solução. Mas assim, difícil, né? A gente não tem o nosso Uber ainda de logística, né? Você tem uma série de players segmentados que tem um modelo de negócio que conseguem construir determinadas coisas, mas ninguém conseguiu construir uma plataforma de frete para poder fazer esse negócio acontecer. Então, quando você vai para o crowdshipping, via de regra, você consegue achar muita coisa de last mile pequeno. Então, muito voltado para o e-commerce, muito voltado para aquele last mile que o cara faz, às vezes faz Uber, às vezes faz esse ponto. Mas se você for ver, por exemplo, frete de longa distância primário, que é eu considero quase uma commodity, né? Porque você consegue ir a mercado e, de certa forma, buscar isso, não direto num balcão, mas você consegue fazer isso de uma forma estruturada. Mas ninguém ainda conseguiu encaixar ser a plataforma que você não precisa ter uma mesa de frete dentro da tua operação. Para você qualquer negócio, né? Eu estou em São Paulo há 8 anos. Eu peguei meu primeiro carro faz 6 meses. Não precisava. Né? O nível de mobilidade, eu usava Uber, eu vou de bicicleta, né? Então também facilita um pouco esse negócio. Mas isso foi parte porque construiu-se uma confiança nos aplicativos de transporte, que não necessariamente você tinha no táxi. Com todos os problemas que existem neles ali. Mas criou a confiança no nível de serviço. Eu acho que em transporte a gente não chegou nesse ponto ainda. E eu acho que ele é um ponto relevante. Por quê? Porque eu acho que a gente, por não ter necessariamente essas plataformas, todas as empresas têm que construir a sua. Isso cria uma ineficiência total no sistema gigantesca. Que eu falei da distribuição urbana. Pô, você vai entregar num bar, o cara tem 60 fornecedores. São 60 caminhões, vans ou qualquer coisa lá que passam no cara para poder entregar o portfólio dele. Não necessariamente todo dia, não necessariamente toda semana, mas passa. Então tem uma tendência de consolidação, sim. E tem uma dificuldade que eu acho que em algum momento a gente deve conseguir quebrar. Eu sempre acho que vai quebrar e volta, e acontece alguma coisa, e sai alguma coisa, e você não consegue mais quebrar, de colaboração adicional, assim, de plataformas que possam agregar carga, construir modelos conjuntos, etc. Então, acho que isso é uma parte de tecnologia, de plataforma que eu botaria. Eu vejo cada vez mais empresas que vêm com gadgets digitais que vão conectando as soluções macros. Né? Então, você tem pilares de tecnologia que são conhecidos. Né? WMS. Se você fala WMS em qualquer lugar, todo mundo sabe o que é. Pode ser que seja WMS diferentes, sim. Mas o modelo mental é a mesma coisa. TMS, mesma coisa. Track and Trace, mesma coisa. Mas agora você começa a identificar os adjacentes também. Né? É o cara que bota um negocinho no teu WMS que faz com que você tenha a rastreabilidade do teu ativo. Opa, beleza, é isso aqui. Então, acho que... Não sei se tem uma tecnologia matadora que vai vir ali. Eu ainda acho que o negócio da plataforma tem uma vocação adicional. Mas a gente vem enxergando esses nichos de pontos específicos, que é, de novo, volta para o meu ponto do inicial, meu ponto de segmentação. Né? Cada lugar precisa de determinadas coisas. Você segmentar é caro, a não ser que você consiga fazer isso de uma forma periférica. Então, você tem uma coluna central igual e você vai colocando as características de cada lugar em plugs diferentes. E no mercado é interessante que você falou no passado, né, que tinha muita questão do atendimento ao bar, ao pequeno varejo, seja tabaco ou bebida, que era excelente, mas agora todos os segmentos, né, moda, construção civil, alimento, todo mundo quer um nível de serviço. Né? Uma vez que você fez o pedido e recebeu em um dia, você quer comprar uma turbina de avião em um dia, né? Você passa a ter que de um lado tem um desafio, mas de outro pode ser um propulsor para mais colaboração, para mais plataforma, que você começa a ter mais volume de todo mundo querendo fazer rápido, né? Que é o caso em que vocês também têm plataforma, mas essa ideia de que vários segmentos estão querendo fazer isso, então talvez ganhe essa força, né? Total. Bernardo, e aí você comentou sobre até na tendência lá que você falou de uma delas são as pessoas, né? E imagino que você numa operação gigante como a que você tem, isso não sei se para você ainda é um problema, quer dizer,
contratar as pessoas, encontrar as pessoas? Como é que está isso hoje para você? Assim, você tem uma certa facilidade ou vocês formam pessoas lá dentro? Como é que vocês atuam? Eu acho que a gente pode dividir em duas conversas aqui, né? Tem uma conversa de liderança, né? Então, a liderança, quando eu falo principalmente parte da Ambev, como empresa, depois eu tenho uma parte de operadores também que a gente auxilia e constrói junto com eles pipelines de desenvolvimento do time operacional, principalmente. Mas quando você vai para o negócio de liderança, a gente tem uma cultura de desenvolver gente de casa. Na evolução cultural, a gente aprendeu que nem tudo a gente consegue desenvolver dentro de casa. Então, a gente começa, o que a gente chama de o buy, né? Começar a comprar capabilidades do mercado, que são pessoas que têm conhecimentos específicos para os desenvolvimentos estratégicos que a gente não tinha. Porque se a gente precisar mudar, não dá para pegar as pessoas que estavam comigo há 12 anos atrás e falar, vamos lá. A gente até pensa, mas cadê o cara que vivenciou isso, talvez, em outro lugar, né? De novo, a maturidade do negócio logístico, ele cresceu. Quando eu boto o e-commerce também, que ele ajudou a impulsionar o meio que todo dessa jornada, tem muita gente ali que já desenvolveu coisa que a gente quer desenvolver. Então, por que a gente não pode pescar ali e trazer? Então, acho que a gente começa a trazer um pouco mais de misto para dentro desses skills. Conectar com o conceito de diversidade ali, e daí não só gênero, racial e esse ponto de background, principalmente, mas para você trazer essa discussão para a mesa, ele é ponto importante dentro do negócio. Se você deixar todo mundo igual dentro da mesa discutindo, vai ser a mesma coisa. Então você precisa trazer gente diferente para poder se provocar em qual modelo é o modelo mais para frente. Então a gente não perde na cultura de desenvolver gente de casa. A gente acha importante isso, cara, que você forme as pessoas, pega a pessoa, desenvolve, mentora, treina, desafia, estica, cria resiliência, cria uma série de capabilidades dentro da companhia também, mas a gente tem também que, cara, tem gaps ali que a gente não tem ninguém para treinar, então você precisa puxar. E você tem uma jornada grande no mercado de trabalho logístico quando a gente fala de operacional, né? Tá faltando motorista. Né? Não é um problema de Londres. É um problema daqui, né? Quando você começa a competir com uma série de coisas que a gente vem trazendo. Então, eu acho também ali, que as empresas precisam se organizar para identificar a oportunidade de como é que você desenvolve ou faz o upskilling do negócio para a equipe operacional. E daí, quando entra, tratar bem, para não perder. Então, como é que você cria engajamento, como é que você cria as rotinas corretas, que você está num ambiente agradável de ficar, etc., independente da operação. Né? Querendo ou não, tem operações que são mais pesadas ou menos pesadas, dependendo da operação logística que você está. Mas eu acho que também tem uma jornada operacional de capacitação. E a gente fala sempre, né? Hoje, o motorista do meu parceiro logístico, ele vê mais o ponto de venda do que o time da Ambev. Verdade. Porque a gente tá lá entregando 1,5 vezes, 2 vezes, etc. por semana. E a gente tem um cara que visita uma vez por semana. Então hoje o próprio motorista ele vai mais vezes, ainda mais que agora é digital, né? A gente tem a plataforma que o cara faz o pedido. O motorista vai mais vezes, né? Se esse cara não tá preparado, como é que a gente consegue garantir que o nosso serviço end-to-end está bem? Não dá para esquecer aquele negócio que a workforce é workforce e beleza. Número, não é número, né? É CPF. E esse cara impacta o convencimento do 1 a 1, né? No mercado de bens de consumo, por exemplo, isso é altamente relevante. E na diversidade, que eu acho que vocês têm vários planos lá dentro, e você pessoalmente também sei que preza muito por isso. Acho que tem, não sei, queria ver sua opinião sobre 2 desafios, né? Um é você conseguir trazer a diversidade para dentro, né? Entender e ser atrativo para diversos grupos de pessoas, né? Inclusive gerações diferentes, né? Que ainda tem bastante conflito. E o segundo, e acho que você já comentou um pouco, que é colocar esse pessoal para trabalhar junto. E talvez isso seja mais recente na sua carreira, né? De você primeiro conseguir ter diferentes gêneros, diferentes formações, diferentes desejos, mas com equipe mais diversa. Então, como é que eu trago isso para cá? Como é que você se mostra atrativo para grupos mais diversos, dado que historicamente era um padrão mais clássico, né, dentro da logística? E uma vez todo mundo junto, como que lida
como é que engaja esse grupo diverso a ter um objetivo comum de eficiência? Como é que essa... nem seja gestão de conflito, né? Porque não chega a ser um conflito, mas como é que põe todo mundo para trabalhar junto, né? Eu não tenho todas as respostas ainda, né? A gente até como Ambev, nos últimos 4 anos, a gente começou uma jornada grande de diversidade e inclusão, que foi começando do básico. Você começa com letramento. Vamos todo mundo aprender o que é primeiro. Legal. Vamos lá, cria-se metas afirmativas, cria-se as primeiras coisas. E daí, ao longo do tempo, você vai quebrando os seus vieses e você vai começando a trazer isso de forma um pouco mais natural. Eu tento me cercar de pessoas que conseguem colocar esses pontos de vista contrário, que tenham liberdade psicológica para falar e dar esses pontos de vista que são contrários. Eu não sou um cara necessariamente fácil no sentido de, tipo, não é só falar, né? Precisa me convencer também. Né? Eu demando um pouquinho meu time sabe disso, mas eu sou um cara que, beleza, entendi que você não discorda. Agora me convence o porquê que você discorda, né? Então, tem um pouco desse negócio. Mas, assim, eu não posso falar que eu era cético no assunto, mas eu não conhecia o assunto, então eu fui treinando. Hoje eu sou um promotor gigantesco. Que legal. Eu fui vendo, cara, o que esse negócio ele pode... Porque são insights pequenos, assim, né? Tem uma pessoa aqui que veio com esse background XYZ. Tá numa conversa aleatória, que não tem nada a ver necessariamente com a pessoa, e você fala, não, mas vamos fazer assim. Eu falo, não, mas e isso aqui? Cara, vem um ponto assim, que vem uma bola curva aqui, que você não sabe de onde veio. E é uma parte que você nunca botou na equação. Um outro ponto de vista, falo, né? Cara, assim, que é isso, assim, tipo, essa simplicidade dessa parte foi algo que me encantou. Obviamente, quando a gente fala principalmente a parte de inclusão, ainda você tem uma série de coisas. Eu continuo cheio de vício de todo o meu tempo que foi formado de determinadas formas, que me acostumei a ver determinadas situações que eu achava normal. E foi engraçado, né? Porque essa jornada da Ambev, eu falo isso abertamente lá, ela foi me fazendo uma pessoa melhor. Porque você começa a treinar a escuta, assim, você começa a saber o que eu falo. Não, opa, calma aqui, que o cara aqui tá falando negócio. Você começa a criar uma empatia maior num negócio diferente. Porque era diferente, né? Você não sabia, né? Claro. Você tá sofrendo a mesma coisa que eu aqui, beleza. A vida vai. Quando você pega uma outra pessoa que tem uma história de vida totalmente diferente, eu não sabia nem me relacionar de certa forma, assim, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, assim, tipo, de problema. Então foi uma parte, quando eu falo, aquela primeira pergunta que vocês fizeram, né? Pô, tanto tempo de Ambev, como é que fica atrativo, como é que eu fico atrativo para Ambev, como a Ambev fica atrativo para mim. É isso, assim, a gente tá evoluindo junto. E ao mesmo tempo como que eu me evoluo como profissional, eu acho que eu ajudo a Ambev a evoluir como empresa, mas ela me ajuda a me evoluir pessoalmente também. Seja pelos nossos acertos, seja pelos nossos erros. Então, eu acho que essas aí são cenas dos próximos capítulos, mas assim... uma jornada mais interessante que tem um momento ali meio que precisa ter metas, né? Mas ela vem evoluindo naturalmente porque você começa a conviver de fato com aquilo que você falou de um termo importante que é a liberdade de se expressar de fato, né? Genuinamente se expressar. Acho que precisa desse amadurecimento de todo mundo que participa, né? Interessante. É isso. Então, tipo, e você vai quebrando algumas restrições, assim. A gente tem um programa que é afirmativo para pretos, pardos, que é um programa racial. Que eu, assim, quando eu tava falando, sei lá, você vai, puta, mas vamos lá, serve pra quê, vai. Só que tinha umas travinhas, assim, ó, a gente vai contratar estagiário que não precisava ter inglês e não precisava ser formado nas melhores faculdades do país. Beleza. Aí fui fazer uma conversa, cara, contratei um dos melhores estagiários que eu tive. Nessa. Entendeu? Então foi, mas tipo, a gente tinha uma barreira de entendimento. Eu falo muito com ela sobre isso, assim, cara, a gente não teria se conhecido. Não teria conhecido essa pessoa. Não teria conhecido essa pessoa. Assim, não era da mesma cidade, não estava na minha bolha, não teria ido para entrevista porque não tinha os pré-requisitos anteriores. Então, é um pouco do... Deixa as pessoas também mostrarem o potencial que tem, né? Então, depois você julga, entre aspas, né? Deixa a pessoa mostrar o potencial que tem, como é que ela pode agregar. Não quer dizer que todo mundo é bom, não quer dizer que todo mundo é ruim, né? Você vai ter sempre uma pessoa que está performando melhor ou performando pior, etc. Tem uma pessoa que
dá mais match com você, dá mais match com o teu time. Mas eu acho que como gestor, você principalmente, do primeiro momento, você ter o desconforto de um questionamento muito fora do que você consegue raciocinar, eu que sou um cara que fala bastante, por exemplo, parar, pensar, escutar refletir, beleza? Eu vou falar daqui a pouco. Que legal, que legal. Uma evolução humana, que legal. Bernardo, e aí você disse pra gente que um sonho, né, pro futuro que você tem é estar em lugar para efetivamente fazer diferença na vida das pessoas, né? Bom, para mim você já faz a diferença, assim, né? Quando eu chego lá e tem a cerveja que eu quero tomar, para mim já é bem legal. Mas brincadeiras à parte aí, né? A logística não pode fazer isso na vida das pessoas? Você não acha que é um caminho ainda? Eu acho que é. E, assim, na pergunta, eu acho que a gente, de certa forma, a gente consegue construir esse papel dentro das organizações. E, cara, você acaba tendo um impacto, né? Uma empresa tamanho da Ambev, por exemplo, você consegue esticar o braço com mais influência, de certa forma, dentro de um ambiente de ecossistema específico para causar um efeito positivo. Eu acho que a gente vem conseguindo, de certa forma, lidar com isso de uma maneira mais positiva. E dentro daquela conversa que a gente teve naquele painel que a gente conversou lá no evento, da Logística do Futuro, esqueci o nome dele, o Marcelo. Ele colocou um ponto que ficou aqui na minha cabeça. Eu falei que é legal as conversas quando a gente está fazendo algum networking, etc. Ele falou, a logística deveria ser uma porta de primeiro emprego para as pessoas. Por exemplo. Então, para dar um exemplo, como é que a logística pode fazer diferença? Quantos jovens você está contratando para terem o primeiro emprego ali na negócio? Porque você tem funções que elas são essas funções de desenvolvimento inicial, né? A primeira fase do ajudante de armazém, a primeira fase do encarregado de expedição. Você consegue trazer esse cara e ajudar ele a se desenvolver. Com todos os problemas sociais que a gente tem, né? Você pode botar salário no negócio dele, digno, de conseguir treinar esse cara e capacitar esse cara ao longo do tempo. Em algum momento esse cara poder fazer um ensino superior, um curso profissionalizante, qualquer coisa nesse sentido, junto com a empresa. Eu acho que tem essa possibilidade. É diferente de lugares assim, por exemplo, eu vou pegar no mundo tech. Pode parecer injusto, vou pegar no mundo tech. Você obrigatoriamente precisa treinar antes. Sim. Né, de você conseguir performar. Você precisa aprender a codar. Para fazer, sendo programador especificamente. Você precisa aprender a codar. Não adianta, vamos lá, cara, primeiro emprego teu aqui, faz esse programa aqui. Não faz, entendeu? Então, esse negócio foi um negócio que faz. Como é que a gente consegue criar um pouco esse ambiente no negócio da logística que possa, por exemplo, dar o primeiro emprego? É um exemplo. Então, a logística, como eu falei, né? A logística ela tem uma característica de ela ser um segmento muito empregador. Porque enquanto não teletransportar produto, precisa de gente. Então, esse impacto que a logística pode fazer bem direcionado, eu acho que você consegue fazer impactos maiores ao longo do todo. Então, um pouco de novo, essa sementinha está aqui na minha cabeça ainda. Não, eu lembro que ideias é o que não faltam. Mas ele veio de fundar startups e tudo mais, ele falou muito disso, né? De você abrir e dar chance. Nem todo mundo que você abre vai performar, mas quem performa, você muda a vida, né? Que é o que você falou, esse cara passa a ter um salário fixo, tem o benefício, faz um outro curso, evolui, né? De fato, aquela pessoa individualmente vai ter uma outra vida que ela não teria antes. Muito legal. É isso. Bernardo, então vamos aqui para nosso último quadro, que a gente deu o nome aqui de Pensei e Falei, então um bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas para você me responder aqui rapidamente, tá? Inovar ou renovar? Inovar, sempre. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. E, S ou G? Eu sou apaixonado pelo E, mas eu sou fã do S. Boa. Meu maior obstáculo como profissional é? Como que é o nome do quadro? Pensei e Falei? Escutar, pensar, depois falar. Tá bom, boa.
O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Vontade. Um profissional que te inspira. Abílio Diniz. Qual o maior déficit do setor de logística no Brasil? Infraestrutura. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Igual. Bom, tem um outro convidado nosso que te deixou uma pergunta, né? Vamos ver ali. Vamos lá. Bom, pensando no setor aqui, né, do perfil dos convidados, assim, o que você espera do seu fornecedor de serviços logísticos aí, né? Qual que é a sua perspectiva aí? Porque dependendo do cliente, eu já vou saber o que eu preciso fazer para bater na porta dele para vender alguma coisa. Legal, boa. O que eu espero, o que eu quero. O que eu quero custo, nível de serviço e tranquilidade. Mas o que eu espero é um profissional que provoque, que esteja disposto a, enquanto presta o serviço, faça com que a gente evolua ao mesmo tempo. Então, um modelo um pouco mais colaborativo do que simplesmente um modelo de contratação. Legal. E eu queria que você deixasse uma pergunta para um próximo executivo que vai aqui vir falar com a gente aí no próximo episódio. Pode falar lá. O que você acha que falta para o profissional de logística de hoje? Legal. Legal. Bernardo, a gente está chegando aí no fim, né? Paulo, queria te agradecer aí pela participação. Né? Rapidão. Bom. Obrigado, muito legal. Obrigado, né? Obrigado, Bernardo. Obrigado, Guapo. Obrigado você aí pela disponibilidade. Bernardo, cara, foi um prazerzão aí. Primeiro te conhecer pessoalmente. Queria te agradecer pelo teu tempo. Tenho certeza que o pessoal aí vai gostar bastante. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí, quem quiser bater mais um papo. Mas foi bem divertido, foi bem legal. Valeu. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai encerrando aqui mais um episódio do NS TechCast. A gente espera vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu!